bom dia. Bom dia. Bom dia, o Visual está no ar. E muita informação e tudo em Libras. Você pode acompanhar o Visual pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A dependência da mineração em Mariana deixou a economia da cidade ainda mais vulnerável depois do desastre com a barragem da Samarco. A falta de investimentos em outros setores, como no turismo, por exemplo, contribuiu para agravar a situação econômica da primeira cidade de Minas. Mariana se enfeita para o Natal. São 56 mil lâmpadas para encantar os turistas. Mas eles não têm vindo muito. Em parte porque o rompimento da barragem da Samarco afastou os visitantes. Após o desastre, a gente teve uma queda de aproximadamente 30% com relação ao mesmo mês do ano passado. O turismo é uma das alternativas para que a cidade amenize a dependência que tem da mineração. A exploração mineral corresponde a 80% da economia da cidade. Já o turismo responde pelos 20% restantes. Atrativos não faltam para inverter esses números. Mariana tem belíssimos atrativos, né? Tanto histórico-culturais quanto atrativos naturais, né? Dentro dos seus distritos, dentro do seu município, né? Este órgão é apenas uma das várias preciosidades históricas aqui de Mariana. Igual a esse, somente mais um na Europa. Uma raridade que pode muito bem ser explorada do ponto de vista turístico. O instrumento do século XVIII fica na Catedral da Sé de Mariana e tem concertos 2 vezes por semana. Para empresários do setor turístico, falta muita coisa para Mariana ter o mesmo prestígio de cidades como Ouro Preto. Ana tem um bar que recebe músicos de outros estados. Para ela, faltam políticas públicas para alavancar o turismo. Acho que a gente depende muito da atitude da população e, claro, a prefeitura também injetar grana, né, valor. Já a Patrícia tem uma pousada. Para ela, a cidade só vai ser atrativa para o turista se a mineração deixar de ser prioridade. Não acredito que Mariana vai deixar de arrecadar com a mineração, mas eu acredito que ela tem que se tornar independente desse segmento e ela tem condições para isso, porque é só as pessoas vinculadas ao turismo, bar, restaurante, hotéis e o comércio em geral, porque se o turismo vem, é bom para o açougueiro, para o farmacêutico, para o cara que vende telefone, para todo mundo é bom. Do trabalho em cima desses atrativos, de buscar os potenciais desses atrativos, né? A viabilidade de colocar esses atrativos numa prateleira e ser vendido para essas agências, para os turistas, para a divulgação de Mariana, né? Isso é o que deve ser feito agora. Salvador tem sol o ano todo, mas no verão os cuidados com a pele precisam ser redobrados para prevenir o câncer. Veja algumas dicas na reportagem de Natália Fonseca. Robson é biólogo e há 12 anos trabalha com orientação para mergulho e aluguel de pranchas para stand-up paddle. Fica exposto ao sol de domingo a domingo, mas diz que toma todos os cuidados para prevenir o câncer de pele. Existem bons protetores solares, mas não é 100% porque a gente está se molhando o tempo todo. Então, se a gente não ter o cuidado de sempre estar colocando novamente, infelizmente não protege. Quando a gente chega em casa à noite, a gente está daquele jeito. A doença também é resultado do efeito da exposição solar sem proteção ao longo da vida. Especialistas afirmam que a atenção deve ser constante, principalmente com as crianças. Eu passo de vez em quando por causa do sol, mas eu fico mais na sombra, porque o sol está muito quente, está muito exagerado. Nesse período específico de temperaturas mais quentes, é necessário um cuidado maior? O que a pessoa deve fazer para se prevenir do câncer de pele? Usar boné, usar protetor, a radiação atinge a cabeça muito mais do que no resto do corpo por causa do raio que vem diretamente. Então, ela deve usar nesse período e evitar a exposição ao sol nos horários de pico maior de sol, que é entre 10 e as 16 horas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 175 mil novos casos de câncer de pele devem ser registrados no Brasil em 2016. A doença é uma das mais comuns entre os brasileiros e corresponde a 25% de todos os tumores malignos notificados no país. A principal causa do câncer de pele é a radiação ultravioleta B, que é mais intensa entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. A radiação ultravioleta A não tem variação
e ela também influencia no surgimento da doença. Os cuidados não devem se limitar aos dias de praia e piscina. O protetor solar tem de ser usado todos os dias. O câncer de pele não é produzido somente pelo sol que nós vamos à praia. É o sol do dia a dia, que nós saímos, vamos ao trabalho, à padaria, ao supermercado. Nós estamos nos expondo ao sol. Sogro, genro, nora, cunhado. O Ministério da Saúde quer distribuir repelentes para mulheres grávidas. A produção seria feita em laboratórios do Exército. A medida é uma forma de evitar que gestantes sejam picadas pelo mosquito Aedes aegypti. O mosquito transmite a dengue e as febres chikungunya e zika, que têm ligação com casos de microcefalia. Por isso, é importante acabar com os focos. É o que você vê agora na reportagem da série Guerra ao Mosquito. As instruções são simples. O ideal é não deixar água acumular de hipótese alguma, seja recipiente como esse, está vazio, mas ele é o potencial em acumular água, ou como balde. Casco de coco, no caso, coco partido, qualquer recipiente, seja até uma tampinha de garrafa, já é o suficiente para o Aedes vir, colocar os ovos dele e criar larvas. Mas nem sempre fazem parte do dia a dia da população, que acaba correndo o risco de contrair as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, febre chikungunya e zika, associada ao nascimento de bebês com microcefalia. No terreno desta casa, água parada em potes, baldes e na caixa d'água. Essas são as larvas do Aedes e eu passei a orientação para o morador qual é o procedimento dele. Eu vou agora colocar a caixa da caixa d'água e já orientei para que ele esvazie a caixa d'água, dê uma lavada nela e esse é o procedimento padrão para ficar seguro e tirar qualquer possibilidade de novos focos de Aedes na caixa d'água dele. O morador disse ter aprendido a lição. Como é que você pretende fazer essa vistoria? Todos os dias vistoriando, ver se tem água parada. Nesta outra casa, a preocupação foi com as bromélias. Só faz bucha de pano e coloca aqui no meio das bromélias. Lógico, o ideal é virar, tirar toda a água e colocar essas buchas de pano. Foi muito útil mesmo, porque orienta as pessoas, né? Neste imóvel abandonado, na Tijuca, também na zona norte do Rio, os agentes de saúde fizeram uma vistoria compulsória depois de denúncia de vizinhos. Eles encontraram criadouros e larvas, provavelmente de Aedes aegypti. Segundo especialistas, a prevenção é a única arma contra as doenças. Para isso, é fundamental que a população siga as orientações e elimine possíveis criadouros do Aedes aegypti. Cerca de 90% dos focos do mosquito estão em residências. 10 minutos por semana são suficientes para que as pessoas consigam olhar os criadouros e eliminar todos os criadouros que são possíveis de eliminação, como, por exemplo, os potinhos de cachorro que ficam com aquela aguinha em volta, vasos de planta, possíveis recipientes atrás de geladeira. Os criadouros que não são eliminados, eles podem ser vedados, como, por exemplo, as caixas d'água e os tonéis. E os criadouros que não podem ser nem eliminados, nem vedados, eles têm que ser tratados, como, por exemplo, as piscinas. Uma construtora de Goiânia está incentivando o grafite e embelezando as ruas da cidade. O projeto Arte em Tapumes expõe obras de diferentes artistas em 4 canteiros de obra da capital e vai premiar o painel escolhido por meio de uma votação virtual. No dia 4 de janeiro, o grafiteiro autor da obra vencedora receberá R$1.000 de premiação. Passar por uma obra de construção civil às vezes chama a atenção pelo barulho ou pela sujeira espalhada na rua. Mas uma construtora de Goiânia quis chamar a atenção de outra forma. Em frente à obra foi colocado um painel para grafiteiros mostrarem seu trabalho. Essa ideia surgiu dentro de um pensamento sobre a responsabilidade social da empresa, né? E veio a ideia até a nós e a gente achou muito interessante de valorizar o artista, né, o grafiteiro. O projeto foi batizado de Galeria de Rua Arte em Tapumes. Para realçar as cores e a dimensão dos desenhos, os painéis foram feitos em tamanho superior ao limite dos tapumes
convencionais das obras. Os artistas buscam realizar obras que destacam os valores humanos. A gente se reuniu e delimitou um tema, né? O tema foi valores humanos, por conta do que está acontecendo no mundo hoje, atualmente, né? A gente vê que o amor está se esfriando, o respeito não existe mais, então a gente resolveu resgatar. Então uniu duas coisas boas, né? Que é o desenho em si, que leva cores, e o tema, né? Que remete aos valores humanos. André Amorim foi o responsável por pintar essa enorme imagem do líder político Nelson Mandela. Para ele, projetos como esse ajudam no reconhecimento do trabalho feito pelos grafiteiros. Antigamente a gente sofria até um certo preconceito da população em geral, da maioria das pessoas mais velhas que não sabiam diferenciar a pichação do grafite, né? Mas hoje em dia, há um certo tempo, as pessoas já estão bem informadas, porque está na mídia, é uma forma de arte que está em ascensão, todo mundo hoje em dia acha muito bonito, valoriza bastante o trabalho. Antes de se tornar grafiteiro, Desi era pintor de letreiros. O que era apenas um hobby se transformou em trabalho. Ele já tem várias pinturas espalhadas pelas ruas de Goiânia. Suas obras são caracterizadas principalmente pelo abuso das cores. Que eu gosto de trabalhar com crianças e cores, e aí eu resolvi fazer esse trabalho para poder trazer mais alegria para o local, as pessoas que passam, poder admirar e se alegrar mais, né? Esse vendedor aprovou a ideia de levar para as ruas um pouco mais de colorido. Ele trabalha em frente a um dos painéis e se encantou com o trabalho. Faz com que o transtorno da construção se torne mais harmônico. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente também está no WhatsApp, não é? Você pode enviar suas sugestões para a nossa produção. Anota aí o número 021 97 452 2300. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau para você.